O Diego Amorim continua aqui conosco, hora da gente falar aqui da posse da Carmen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, substituindo o Alexandre de Moraes. O Diego, quais são os principais desafios que ela vai enfrentar? E imagino que seja uma condução um pouco menos midiática, não? Essa vai ser a expectativa, viu, Nonato? A Carmen Lúcia, como nós noticiamos há pouco, tomou posse ontem à noite aqui em Brasília. É a segunda vez que ela vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral. A primeira vez havia sido em 2012, 12 anos atrás, quando pela primeira vez uma mulher assumia o comando da Corte Eleitoral. Ela, portanto, vai ficar no novo cargo agora como presidente do TSE pelos próximos 2 anos, vai comandar as eleições municipais de outubro próximo. E só para o nosso ouvinte entender, há um rodízio nessa presidência do TSE. O TSE ele é composto por 7 pessoas, sendo 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e outras 2 vagas que são destinadas ali à advocacia. E essas 3 vagas do Supremo Tribunal Federal, elas vão revezando, de modo que presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, acumulam também o cargo de presidente do TSE. É o caso agora, pela segunda vez, da Carmen Lúcia. Na semana passada, quando da sessão de despedida do Alexandre de Moraes, agora o antecessor da Carmen Lúcia à frente do TSE, ela disse que o Moraes era a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Foi o que disse a ministra Carmen Lúcia, isso ainda na semana passada. Agora, não nos enganemos, tem até às vezes um machismo por trás aí enraizado dessas interpretações, dessas avaliações de que a Carmen Lúcia vai fazer uma gestão mais amena. A Carmen Lúcia é mulher de fibra, é mulher firme, não se enganem com a fala mansa de Carmen Lúcia não, viu? Ela é uma mulher de bastante firmeza. Agora, claro, na comparação com a gestão do Alexandre de Moraes, há uma expectativa muito grande de que foi justamente isso que você disse, Nonato, que ela tire o judiciário da vitrine, do foco, da mídia, que ela distensione essa relação com os outros poderes, por exemplo, com o Congresso Nacional, com os partidos políticos. A Carmen Lúcia ela não é tão visada pelos bolsonaristas, pelo menos não até aqui. Vai que essa estratégia muda e no campo da oposição, mas a Carmen Lúcia, inclusive, em pesquisas recentes que foram divulgadas sobre a avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal, ela é a ministra melhor avaliada, com 40% de imagem positiva entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se a atuação do Alexandre de Moraes à frente do TSE foi tão intensa e tão forte a ponto de fazer escola, digamos assim, de criar um ambiente no TSE em que seja impossível se fazer alguma coisa diferente. Acredito que não, viu, Nonato, Michele, ouvinte. A Carmen Lúcia ela tem a personalidade própria dela, ela já presidiu o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, é uma mulher de fibra, é uma mulher firme e acho que não dá para esperar de maneira alguma nenhum recuo do ponto de vista da gestão do TSE. O que não quer dizer que ela não vá baixar o tom. A aposta que eu faria é de que Carmen Lúcia vai baixar o tom, vai tirar o judiciário da vitrine, mas não vai fazer nenhum recuo, nenhum milímetro sequer no combate, por exemplo, à desinformação. Carmen Lúcia, que tem um perfil muito mais agregador do que o do ministro Alexandre de Moraes, ela pega um ambiente do país em tese, eu digo muito em tese, mais tranquilo do que aquele que o ministro Alexandre de Moraes pegou ali às vésperas das eleições presidenciais últimas, e nós estamos falando também de um momento em que o judiciário, querendo ou não, teve a sua imagem arranhada nos últimos meses, nos últimos anos. Há uma preocupação, sim, por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, até porque 2026 já está batendo a porta, daqui a pouquinho a gente deve ter, vamos aguardar as eleições municipais, mas em se confirmando uma eleição municipal neste ano, com o avanço dos conservadores, por exemplo, em 2026 a gente pode esperar um Senado ainda mais conservador, e eu toco nesse assunto porque é o Senado o responsável, por exemplo, por abrir processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que ainda não aconteceu. Então, há todo esse contexto a ser levado em conta pela ministra Carmen Lúcia, agora à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela que é natural de Montes Claros, em Minas Gerais, tem 70 anos,
se formou em Direito pela Católica de Minas Gerais, fez mestrado em Direito Constitucional pelo FMG, a Federal de Minas Gerais, e chegou ao Supremo Tribunal Federal 18 anos atrás, ocupando a vaga de Nelson Jobim, ainda no finalzinho do primeiro mandato do presidente Lula. Quais serão os desafios para a gente concluir da Carmen Lúcia nesses próximos 2 anos, Nonato, Michele e ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil FM? A primeira questão que está colocada aí são as eleições municipais deste ano, de outubro próximo. Tem o desafio da inteligência artificial, vai ser talvez a primeira eleição municipal em que a gente está falando de inteligência artificial com mais frequência. Carmen Lúcia é muito crítica às Big Techs, a gente falava agora há pouco aqui no Essencial sobre o crescimento, e a Michele citava também no ponto de encontro do crescimento dessas Big Techs, e Carmen Lúcia é muito crítica. Ela fala, inclusive, numa expressão muito interessante de faroeste digital, e coloca o Tribunal Superior Eleitoral como uma vacina para preparar o eleitor para essas questões relacionadas, por exemplo, a deepfake, quando um candidato pode usar a voz de um adversário no corpo de outra pessoa, aquelas doideiras que a inteligência artificial nos possibilita e podem ser usadas de maneira inadequada, no mínimo, durante as eleições municipais deste ano. Ontem, só para a gente arrematar, a Carmen Lúcia trouxe frases muito fortes, né, para ela mostrar e deixar claro que, como eu disse há pouco, não vai recuar 1 milímetro aí nesse combate à desinformação. Ela disse que as mentiras são um desaforo tirano para a democracia, disse que a mentira digital planta medo para colher ditadura e assegurou que eleições com tranquilidade, segurança e integridade ocorrerão neste ano, que a mentira vai continuar a ser combatida e que o medo não tem assento em nenhuma casa da justiça e não há salvação para juízo covarde. Foram algumas das frases utilizadas pela ministra Carmen Lúcia, viu, Nonato e Michele? Ela que relatou ações importantes nos últimos anos, lá mesmo no TSE, como ministra, relacionadas à desinformação, à fake news e também à inteligência artificial. E o que ela vai fazer agora à frente da corte é tentar avançar com a regulamentação disso a tempo das eleições municipais de outubro. Concluo dizendo, não esperem uma Carmen Lúcia frouxa, não. É porque na comparação com Alexandre de Moraes, tudo parece ficar um pouquinho mais ameno. Mas Carmen Lúcia está com sangue nos olhos e vai para cima também em relação a esses assuntos, hein? Muito bom, boa sorte a ela, portanto, nessa condução do TSE e nessas eleições municipais desse ano. Obrigado, viu, Diego? Até amanhã. Até amanhã.